Passando aqui rapidíssimo para te contar que a minha palestra nova chamada Aprenda a Confiar na Vida, onde eu falo sobre a lei do livramento e a lei da proteção, já está disponível lá no site mulhercafa.com. E tem cupom de desconto, tá? É só você digitar o código CONFIAR na hora que você for finalizar o seu pedido para obter desconto não só nessa palestra, mas em todas as palestras e e-books do site. Tô mais calminha hoje. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é a energia de Kapha que muda a sua vida. É muito comum eu receber alguns comentários, algumas mensagens, pessoas que fazem o TI WhatsApp comigo diretamente, e elas vêm me falar uma coisa muito interessante, e é uma coisa que eu também comprovei na minha vida. Elas falam assim: Fernanda, quando eu passei a ficar meio vagabunda, quando eu comecei a ficar meio cafajeste, quando eu fiquei assim meio, sabe, meio ignorantona, tipo, vem que eu te dou 2 tapas na cara. Sabe, Fernanda, como eu comecei a ficar assim mais safada, parece que as coisas começaram a mudar na minha vida. Os caminhos começaram a se abrir, o dinheiro começou a vir, as boas propostas, os bons projetos. Gente que me ferrou no passado veio pedir desculpa para mim, veio se redimir. Gente, até que eu que tinha prejudicado. No final, a pessoa veio pedir desculpa para mim, sendo que fui eu, Fernanda, que errei. Como é que é isso? Né? Então, as pessoas vêm constantemente me falar isso. E eu comecei a fazer um estudo sobre isso. E na minha vida também foi assim. Eu lembro que teve uma palestra minha sobre prosperidade, que eu falei o seguinte. Eu, de longe, na minha área, a minha primeira área de formação é ciências da computação. Né? Eu sou formada, sempre trabalhei em multinacional na área de tecnologia. E nunca assim, nem de longe, eu era a pessoa mais técnica. A pessoa mais inteligente, aquela pessoa que senta na frente do computador. Eu tô com um problema nesse programa. E eu vou lá olhar, vou lá debugar, que é a expressão que a gente usa, debugar o programa para tentar identificar onde está o problema. Eu era daquela que eu sentava na frente do computador e em 5 minutos eu tinha que resolver. Se eu não conseguisse resolver, eu já ficava puta. Já saía da frente, eu não tinha aquele saco de ficar ali olhando, código por código, e ficar testando. Não tinha essa paciência. Eu era muito boa em projeto, né? Em desenvolvimento de projeto, montar o projeto. Isso era excelente. Apresentações eu sempre fui muito boa. Resolver pepino sempre fui muito boa. Agora, essa parte técnica eu não era. E eu tinha pessoas que trabalhavam junto comigo que eram muito mais técnicos do que eu. E trabalhavam muito mais do que eu e muito melhor do que eu. Adivinha quem recebeu a promoção? Eu. A pessoa que era mais nova do setor, de idade, né? A pessoa que não era tão técnica, pessoa que não era tão inteligente, tão capaz como os outros. No entanto, eu recebi as promoções. Eu era a pessoa que era olhada na empresa. Os outros não eram. Os outros eram vistos como um staff. Os programadores lá, os loucos lá que passam a pizza debaixo da porta para eles programarem. Então, quando isso começou a acontecer na minha vida, eu comecei a perceber o seguinte, que muitas vezes não é aquela melhor pessoa tecnicamente, profissionalmente falando, que vai receber as promoções, que vai ser visto, que vai ser colocado. Não é. Mas eu sempre tive uma coisa comigo, uma energia comigo muito boa. Né? Eu sempre me coloquei como uma pessoa acima, mesmo não sendo... Quando eu falo acima, não quer dizer que eu sou melhor do que os outros. Mas eu era uma pessoa mais capaz de ter uma visão holística de tudo, uma visão geral de tudo. Eu sempre me vesti como a dona da empresa. Eu ia impecavelmente vestida, né? Eu me colocava, eu empinava o nariz, peito para frente, e eu ia. Quando eu ia falar, eu não gaguejava, eu não me tremia inteira, eu me colocava. Por quê? Porque eu acreditava muito em mim. Sempre foi assim? Não. Eu era daquelas que eu ia para uma reunião fora, numa grande empresa, me dava diarreia, gente. Eu nunca me esqueço, eu já contei aqui para vocês em um dos vídeos lá do passado. Uma vez eu fui numa reunião na Nivea, na Beisdorf, em São Paulo. E o vice-presidente da Nivea estava nessa reunião. E era um pepino que estava andando numa multinacional de logística que eu trabalhava. E eu fui lá. E eu estava tão nervosa, que, gente, a minha barriga começou a fazer um barulho, sabe aqueles... Que a menina que estava do meu lado, ela parou e olhou assim para mim meio assustada, sabe?
Bom, me deu uma diarreia. Eu fui para aquele banheiro deles, aquele banheiro branquinho, cheirosinho, só com produtos Nivea. Gente, mas eu fiz um estrago ali. Mas eu fiz um estrago naquele banheiro. De tão nervosa que eu ficava. Essa era eu. Nervosa. Então, óbvio, eu tive uma estrada para percorrer, né? Mas eu aprendi a sempre me colocar. Tanto é que nessa mesma empresa, quando eu entrei como analista sênior, nessa multinacional holandesa na época. Depois virou americana. E eu entrei como analista sênior. Em 9 meses, eu fui promovida a chefe de setor, nível Brasil. Então, assim, mesmo com caganeira, mesmo que me cagando inteira, eu me colocava, sabe? Eu me colocava muito bem. Eu acreditava que eu tinha uma força ali dentro de mim. Ao mesmo tempo, eu tinha uma malícia. Uma coisa de... Eu sei que eu não sou boa o suficiente. Eu sei que as outras pessoas são muito mais técnicas e melhores do que eu. Mas eu tenho um brilho. Eu tenho uma energia pra. Entendeu? Eu sou aquela que quando eu chego andando, pisando, eu não estou andando, meu amor. Eu estou deslizando. Entendeu? Eu não bato boca. Eu bato tambor. Tô brincando. Eu não batia a boca. Eu não ficava brigando por poder. Por quê? Porque eu já tinha o poder. O poder estava na minha mão, estava comigo. Então eu tinha essa malícia. Entendeu? Então, quando as pessoas vêm me falar, Fernanda, quando eu comecei a soltar mais a franga, quando eu comecei a ser mais eu, quando eu comecei a ser mais safadinha, mais danadinha, colocar um olhar de danadinha, um olhar mais malicioso, um olhar, sabe, uma coisa, Fernanda, assim, deixando a vida me levar, a coisa indo, eu confiando, a coisa foi. Essa é a energia cafa. É uma energia cafa do bem, não é uma energia cafa no sentido de você prejudicar outras pessoas ou sacanear alguém, não. É uma coisa sua com você, da pele para dentro. Vamos começar a praticar isso no nosso dia a dia? Agora eu quero que você comece a trabalhar como se você fosse a dona da empresa. Incorpora. Eu sou dona, eu sou sócia majoritária disso aqui. Vai, mesmo que você seja estagiária, porque eu vou linda, maravilhosa trabalhar, desde a época que eu era estagiária, eu era daquelas que levantava o chão, aquele chão falso, que eu sempre esqueço o nome. Eu levantava aquele chão, mas eu usava um salto desse tamanho. Um beijo.